Olá pessoal, vamos falar aqui de um tema muito interessante no dia a dia forense em relação ao compromisso da testemunha de falar a verdade em juízo, especificamente em relação a testemunhas ligadas ao réu ou ao ofendido. O artigo 206 do Código de Processo Penal prevê que algumas testemunhas, como por exemplo pai, mãe, irmão, filho, cônjuge, pessoas que têm uma proximidade com o acusado, elas são descompromissadas de falar a verdade em juízo. O legislador ele pensou o seguinte: são pessoas que possuem uma relação tão próxima com o acusado que ela tem interesse no resultado do processo, razão pela qual elas serão descompromissadas, certo? Mas pensa bem, o legislador nada falou em relação ao ofendido, mas em relação às testemunhas ligadas ao ofendido, mas a lógica é a mesma, né? Da mesma forma que o pai e a mãe do acusado possuem interesse no processo, o pai e a mãe da vítima também possuem um interesse no resultado do processo. Isso para mim parece óbvio, certo? Mas o legislador ele não trouxe igual previsão para as testemunhas ligadas ao ofendido, mas na prática forense, os juízes, na maioria das vezes que eu tenho conhecimento, pelo menos eu atuo assim, né? Da mesma forma que aquelas testemunhas ligadas ao réu, uma proximidade com o réu, não possuem aí a obrigação, o compromisso de falar a verdade em juízo, as testemunhas também ligadas ao ofendido, pela mesma razão, também não devem possuir, não devem prestar o compromisso de falar a verdade em juízo, certo? Isso se denomina um costume aplicado ao processo penal, um costume praeter legem, tá certo? Então, vejam esse detalhe bem interessante, né? Para mim, me parece óbvio que as testemunhas ligadas ao ofendido também possuem interesse no resultado do processo, tá? Agora, vamos lá, né, para o X da questão, né? Qual que é a diferença entre a testemunha ser compromissada ou não em juízo, ou às vezes na esfera administrativa, num processo administrativo, né? Muitos vão falar que é o falso testemunho. Se é compromissada, responde por falso testemunho se mentir. Se não é compromissada, se ela mentir, não vai responder pelo crime de falso testemunho, correto? Calma, vamos por etapas, tá? Primeiro ponto, um dos fatores que pode influenciar a tomada ou não do compromisso no resultado do processo é a credibilidade que o julgador vai ter naquela testemunha que é compromissada em relação àquela testemunha que não é compromissada, né? Uma testemunha que, por exemplo, não tem nenhum vínculo, não conhecia nenhuma das partes, certamente ela não vai ter motivos ali para estar falando mentira ou omitindo informações, certo? Mas me parece que seria um tanto quanto ingênuo de nossa parte acreditar que o compromisso de falar a verdade ou não, né? Tomar o compromisso de falar a verdade ou não vai fazer uma real diferença no depoimento da testemunha. Então, cada depoimento tem que ser analisado de acordo com cada caso, o juiz tem que verificar a credibilidade, a postura da testemunha, os detalhes, né? Inclusive existe, né, a psicologia da testemunha, várias formas, né, de identificar se o testemunho está falando a verdade ou mentira, né, numa audiência, tá? Mas assim, não me parece que tomar o compromisso de falar a verdade, eu vou querer falar que aquela testemunha está falando a verdade. Até porque é muito difícil, né, a gente identificar quando há falso testemunho. Porque não tem como entrar na cabeça da pessoa para saber se o que ela está falando é o que ela viu, né? Inclusive, como eu falei num vídeo um pouco para trás, é possível que a pessoa pratique o crime de falso testemunho ainda que fale a verdade, né? Por exemplo, a pessoa fala que viu uma cena, mas ela não viu nada daquilo que ela está narrando. Ela ficou sabendo, tá falando que ela viu, estava lá narrando com detalhes tudo que aconteceu, mas é tudo mentira porque ela não viu daquele jeito. Ela ficou sabendo. Então, se ela contar a verdade, né, ainda que ela fale a verdade, né, numa situação em que ela não sabe, ela vai estar praticando falso testemunho, tá? Agora, uma outra questão muito importante, tá? É verdade que quem depõe em juízo sem o compromisso de falar a verdade não pratica o crime de falso testemunho? Cuidado com isso, né? A doutrina majoritariamente fala o seguinte: o artigo 342 do Código Penal, que trata do crime de falso testemunho, depois você dá uma lidinha lá, não possui como um elemento do tipo, não condiciona a prática do crime de falso testemunho, né, ao compromisso de falar a verdade. E realmente não condiciona, né? E o artigo 342, né, ele é muito claro quando ele fala, né, que basta a pessoa mentir em juízo ou omitir informação, né, na qualidade de testemunha para praticar o crime de falso testemunho, certo? Então é indiferente se a pessoa possui ou não o compromisso de falar a verdade para praticar o crime de falso testemunho.
Há uma decisão antiga do STF, salvo engano, de 1993, há uma decisão antiga do STJ também, que eu achei falando exatamente nesse sentido, né? Até porque, do STJ de 2000 e pouco, até porque o Código Penal da República, né, o Código de 1890, ele previa lá o crime de falso testemunho e como condição para a prática desse crime exigia o compromisso de falar a verdade, né? Então é uma distinção, inclusive, que o STF fez quando decidiu isso lá na década de 90, tá? Ou seja, a testemunha, ainda que descompromissada, pratica o crime de falso testemunho. Mas qual seria a finalidade, então, de tomar o compromisso de falar a verdade? É mais um aspecto psicológico, tá? É mais um aspecto psicológico para a testemunha saber que ela poderá ser responsabilizada ali, né? Você diverte ela, a testemunha, dos riscos da mentira ou da omissão, tá? Mas essa é uma corrente. Existe uma outra corrente, a segunda corrente, que fala o seguinte: olha, como a testemunha não foi compromissada de falar a verdade, não existe a possibilidade de responsabilizá-la pelo crime de falso testemunho. Até porque o crime de falso testemunho, né, ele exige, em que pese não haver uma previsão expressa, né, que a testemunha seja compromissada como uma interpretação, né, do ordenamento jurídico como um todo, né? Poderia aplicar, por exemplo, a essa situação a teoria da tipicidade conglobante, né? Então é uma outra corrente, né, que vem defendendo aí que se a testemunha não prestou o compromisso de falar a verdade, não existe crime de falso testemunho, beleza? Nas pesquisas que eu fiz nos tribunais, eu achei muitas decisões falando que realmente, se a testemunha possui um vínculo ali com o acusado, e não foi compromissada, né, a testemunha não possui compromisso de falar a verdade em juízo, ela não pratica o crime de falso testemunho. Me parece que nos tribunais é esse entendimento que prevalece. Na doutrina, né, ao fazer uma pesquisa ampla, a maioria dos doutrinadores me parece que defende que há sim um crime de falso testemunho, ainda que não preste o compromisso de falar a verdade. Beleza? Então, se ligue nessas várias dicas que eu passei aqui para vocês, elas podem ser cobradas em concurso, para atuação na prática, né? Resumindo aqui tudo agora para vocês, de forma rápida, né? As testemunhas ligadas, né, por grau de parentesco, né, ao ofendido, pai, mãe, irmão, filho, são testemunhas que podem ser dispensadas sim do compromisso de falar a verdade, beleza? Costume préter-lege aplicado no processo penal. O compromisso ou não de falar a verdade vai influenciar na prática de falso testemunho? As duas correntes que eu acabei de citar, tá? Terceiro ponto, qual que é, né, a diferença de prestar o compromisso de falar a verdade ou não? Né? Muitas vezes vai influenciar no aspecto psicológico ali da testemunha, né, bem como na credibilidade das informações recebidas em juízo. Tá? Em síntese é isso, valeu por estar acompanhando até aqui, até o final. Se você gostou, curta esse vídeo, encaminhe para as pessoas, comente aí o que você achou, né, e deixe seu comentário, inclusive fique absolutamente à vontade, caso você não tenha concordado com alguma coisa que eu falei, né? O debate com argumentos, ele é muito bom, tá? Concorde ou não com o que é falado, né? Debater de forma respeitosa com argumentos só acrescenta, só soma, isso faz parte da democracia, tá? Um grande abraço e até a próxima.